Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula, de geografia, dando continuidade aí ao capítulo 10, continente africano. Na última aula nós vimos aí todas as características geográficas do território, como extensão territorial, os extremos aí do continente, até onde vai. Falamos aí do Estreito de Gibraltar, E aí, agora nessa aula, vamos falar sobre os recursos naturais, Então, as características naturais, falamos de norte, leste, a oeste e sul, dos extremos aí do continente. Vamos falar agora das riquezas naturais que a África produz, Então, lembrando, pessoal, que riquezas naturais aí estão atreladas aos recursos naturais, certo? Então, recursos naturais são tudo aquilo que a natureza produz, e que tenha um valor econômico quando transformado, esse produto em alguma coisa, ou ele em si próprio, enquanto matéria-prima, e que o homem não consegue produzir, não consegue fabricar. Então, recursos naturais, o próprio nome já diz, Então, recursos naturais, pessoal, a gente tem como entendimento tudo, tudo aquilo, que tem na Terra, Tudo aquilo que nós podemos aí considerar como riqueza que está no território, Então a gente pode observar que o continente africano ele possui, uma distribuição aí de riquezas, muito grande, haja vista que o território também ele é grande, E assim então possui essas riquezas. Possui uma riqueza também vegetativa, As regiões, como a gente pode ver em verde, trata-se das florestas, Regiões como conhecida como as regiões tropicais, Parecido com o clima, com a vegetação aqui no Brasil. E depois tem as outras regiões que não tem, toda essa característica aí tropical, não tem a vegetação. No caso é o deserto, o deserto do Saara, na região em vermelho, a região subsaariana, abaixo aí do deserto, no caso as savanas, tem pouca vegetação, e a região onde tem mais vegetação é aqui na região central, indo para a região oeste aí do continente, E também temos aí regiões de características de estepe, de floresta equatorial, então é bem diversificado aí essa questão da vegetação, essa questão das características vegetativas da região. Tem outros detalhes também para ser abordado, que é a questão da fauna e da flora, O deserto do Sul, ou melhor, o aspecto que a gente vai abordar inicialmente é o Saara, no caso aí o deserto Saara, onde possui aí grandes características voltadas para um clima seco, quente. A gente pode considerar o deserto do Saara com uma extensão de 4,800 quilômetros de extensão, 4.800 quilômetros de extensão, 1.600 quilômetros de largura e 10 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, um território aí de deserto maior do que o do Brasil, dessa região aqui, como eu mostrei para vocês, Caracterizado por essa região de um clima muito quente durante o dia, e muito frio durante a noite, as madrugadas, justamente porque essa região ela não tem a capacidade de concentrar a irradiação solar, que é a temperatura que o Sol emite na Terra, que irradia para a Terra. Então, durante a noite existe,
uma perca dessa temperatura, né, da região, fazendo então, portanto, não existir ali ondas, né, de radiação solar, e não existindo ondas de radiação solar que possa aquecer, né, o ambiente, o clima frio, ele predomina, porém, né, só à noite, né? Então, é assim caracterizado, não é, a questão de clima e vegetação. A fauna, pessoal, é muito característica também, né, dessa região, possui répteis, insetos, pequenos mamíferos, né, vegetação no Saara é de gramíneas esparsas, gramíneas voltadas aí para... Só um minutinho. Pronto. Opa. Pronto. Então, gramíneas, né, voltadas aí para pequenos, uma vegetação rasteira, né, vegetações de pequeno porte, arbustiva, né, e também algumas regiões de um pouco umidade, onde possui essas vegetações arbustiva, né. Temos também, né, o que eu esqueci de falar para vocês, a região do Congo, né, onde possui uma floresta, né, uma floresta de característica aí, de savana, né, como parecida como essa que a gente acabou de observar, não é? No caso aí, né, no Congo existem as florestas, né, a floresta do Congo, que é muito característica de uma vegetação um pouco mais encorpada, não é? Ou seja, uma vegetação mais de clima tropical, né? Equatorial. Então tem aí certas características que vai de um clima, né? Mais ou menos parecido um pouco aí com o do Brasil. Possui uma extensão de 1.800.000 quilômetros quadrados, né, de extensão, a floresta do Congo, e está distribuída também não só no Congo, como no centro, né, da África, ou seja, a região do Camarões, Guiné Equatorial e Gabão, né? Então aí é mais ou menos para vocês entenderem que essa região aqui mais em verde, né? O deserto está acima, a savana está aqui na parte amarela e a floresta tropical do Congo está nessa região. Que mais que a gente pode falar aqui? Possui, né, uma grande espécie de animais também, né, como gorila, chimpanzé, uma biodiversidade muito rica também, né, que favorece uma grande variação de variedades de animais, diversificação grande de animais. E por ser floresta, também possui uma grande diversidade de vegetais, certo? Contribuindo com um ambiente muito rico, mas muito rico mesmo, né? Bom, falamos aí então, né, do deserto, da floresta tropical, falamos das savanas, né? Um pouco aí das savanas. Savanas que possuem também animais de grande porte, tá, gente? Né? Savanas ela se concentra em outras regiões, né? No caso aí da região amarela lá do mapa, né? Então, onde predomina aí a vegetação, né, mais rasteira, árvores de pequenos portes, animais de grandes portes, como o elefante, né, como a girafa, o rinoceronte, né, então tem toda uma característica da região, né, região do Quênia, região da Tanzânia, onde se caracteriza bastante aí toda essa riqueza de savana, né? Então a gente pode observar que nas savanas, né, ela tem, para vocês terem uma ideia, parecida com o clima na região central do Brasil, ou seja, a região centro-oeste do Brasil, onde existe, né, temperaturas elevadas, né, vegetação rasteira,
gramíneas, né, vegetação de gramíneas, arbustos, cactos, né, um pouco parecido aí com o Nordeste, né, um clima bem seco, né. Então a gente pode observar essas características nas regiões de savanas, né. Uma região também que é muito atrativa, né, para o turismo, principalmente no Parque do Serengeti, onde existe lá, né, inúmeras reportagens que fazem nessa região para mostrar a África, né? Sempre essa região é que vai ser destacada, né? Então a região recebe muitos turistas de diferentes países, tanto para visitar, para conhecer os animais, tanto também para estudo, né? Para gravações, para entender o comportamento dos animais, né? No ambiente, no habitat natural deles, né? Então é muito interessante essa região da África, né? É muito atrativa, né, para os turistas. Falei aqui antecipadamente, né, a região de deserto, onde fica, né? Só não falei as regiões próximas ali ao deserto, né? Que é as regiões da Namíbia, do Kalahari, né? Então, esqueci de falar das faunas, né? Na região de deserto. Opa. Aqui. Então, a região de deserto ela possui uma grande variedade de insetos, répteis, né? Pequenos mamíferos, e uma vegetação aí parecido também com a de savana, né? Gramíneas, arbustivas, né? Agora falar um pouco sobre a preservação e conservação dos recursos naturais de fauna e flora, não é? Bom, a preservação desses recursos, né, gente, ela passa aí, né, por uma grande um grande embate aí, né, com a população. Por quê? Porque está cada vez mais difícil preservar e conservar a riqueza, né, da natureza, né, dos recursos naturais da África, justamente porque, não é? Onde que vai impactar na fauna e na flora, não é? Ou seja, os recursos naturais são de grande valor, né? Então o homem, né, junto aí com os interesses econômicos e também o crescimento populacional, faz com que tanto a população local quanto a estrangeira se interesse pela região, se interesse por esses recursos naturais, né? E haja vista que todos sabem que a região é muito rica, né? Diante de toda a diversidade, né? Que minerais, né? E vegetais e animais que a África possui. Então, sendo muito rica, é muito atrativo para os exploradores, né? Então, esses exploradores, eles enxergam, têm uma visão econômica diante desses recursos para poder, né, alimentar a indústria, né, e tudo mais, alimentar o turismo, né, e tudo mais. Então, a região vem sofrendo, né, devido à exploração desses recursos, com o desmatamento, com a poluição de solo, de rios existentes, né, na região, mas o desmatamento ele é mais presente aí, né? Então, a região, para vocês terem uma ideia, é muito rica nesses recursos minerais, justamente por causa desse mapa aqui que mostra para a gente, né, a grande quantidade de reservas minerais que a África possui. Não é à toa que no século XIX, né, 1880, 1850, a região, o território, o continente, ele foi, né, recolonizado, né, por diversas potências europeias, a fim de conseguir esses recursos naturais para poder alimentar a indústria na famosa segunda fase da Revolução Industrial na Europa, não é? Então, a África, sendo rica, logo a gente vê que ela produz
né? Muitas riquezas naturais, como gás natural, como diamante, urânio, cobre, manganês, ferro, ouro, não é? Então existe toda essa riqueza, o homem então eles querem extrair, né? Toda a riqueza que ela possui. Então, para vocês verem, né, aqui, né, as riquezas naturais e um dos mais bens valiosos que a África tem é reservas, né, de gás natural, do petróleo, né, do carvão mineral também é muito presente na região. Então, no caso aí, por ela ter, né, essa riqueza, principalmente do petróleo, ela faz parte aí da OPEP, que é uma agência, que é um órgão aí que reúne, né, os países maiores produtores de petróleo no mundo. Então, no caso aí, Angola, Gabão, Nigéria, Argélia, Líbia são grandes produtores de petróleo, né? E aí vocês podem ver, né, de acordo com o mapa, aqui das riquezas minerais da África, né? Os países que possuem as riquezas aí no seu território, né? Então vocês vão ver aqui, né, de acordo com as cores, com as setinhas, o quanto que cada país produz, o quanto cada país, né, tem de riqueza mineral, de riqueza natural, né? Vocês dão uma olhadinha aí depois com calma, não é? Bom, e quem faz toda essa extração, né, é muito, né, podemos colocar aí 90%, 99% da extração dessa riqueza são os países estrangeiros, né? Então, os países estrangeiros extraem esses produtos e tem muitos benefícios, né? No caso aí, muitos europeus, né, estão lá extraindo, americanos, enfim, ganham, né, muito por isso, por meio dessa exploração, por meio dessas riquezas naturais, né, lucram muito, alimentam a indústria deles, geram emprego no país deles, né. Em contrapartida, a África fica no prejuízo, né, porque o benefício que os africanos têm é muito pouco frente à riqueza que eles extraem. Não é, não é à toa que a África sofre, né, com a pobreza, com a miséria, com a desigualdade social, que é muito gritante, né, em praticamente todo o seu território, justamente por causa disso. Né. Muitos países estrangeiros vão lá, né, extrai suas riquezas e eles não têm muita coisa em troca, né? Tem alguns projetos sociais, né, para amenizar a desigualdade social, mas é muito pouco que os países estrangeiros fazem, né, para o povo africano. Então, no caso aí, o que a gente vê na África é a concentração de renda, aumento ainda mais nas diferenças sociais, né, dos países africanos. Os impactos ambientais são divididos, né, para os países africanos, ou seja, os países africanos que, diante da extração dos recursos naturais, que se responsabilizam, né, em ficar lá com os problemas ambientais, né, da fauna, da flora, enfim. Não são beneficiados, né, com o desenvolvimento econômico propiciado pela exploração dos recursos em seu território. Então, não são beneficiados porque lá não existem empresas, indústrias estrangeiras, né? Se tiver, né, não chega nem aos pés, né, das que tem, né, nos próprios países exploradores, né? Então, enfim, a África vive, né, nesse impasse e muito difícil de resolver, né? Ou seja, é um país muito rico, né, tem muitas riquezas naturais, só que os países grandes não deixam a África usufruir dessa riqueza para poder se desenvolver e também, em contrapartida, não faz nada para melhorar essa condição desse povo, não é? E então a gente vê aí o atraso total de muitos países africanos, né? É uma pena, né? Porque nós vemos aí, né? Não é à toa que lá surgem inúmeras doenças, né? Devido a essa falta de saneamento, né? Falta de uma saúde de qualidade, né? Então, no caso aí, a África fica
com o prejuízo, né? Então a gente vê que a desigualdade social, a pobreza, a miséria, ela impera, né, diante de uma riqueza que o continente possui. Tudo bem, gente? Então é isso, ficamos por aqui. Né? Próxima aula finalizamos esse capítulo e aí vamos ver relevo e hidrografia do continente africano, certo? Então é isso, tudo de bom, até mais. Tchau, tchau, gente.